Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Start Crypto. E no vídeo de hoje a gente vai estar conversando e eu vou estar explicando o que é a plataforma da Binance, quais as funções principais para quem está começando e como você deve utilizá-las e como você deve fazer para se cadastrar e estar participando de tudo que ela pode oferecer para a gente. Mas antes de a gente começar a conversar sobre ela, tem um link aqui na descrição que é um e-book com 7 criptomoedas que vai ajudar muito, principalmente quem está começando e até mesmo quem está há mais tempo no mercado já, que são 7 criptomoedas que eu acredito para hold. Todas elas têm explicação e eu estou mostrando nos gráficos quanto que elas já se valorizaram. Tem criptomoedas que já vão se valorizar até 11.000%. E o melhor de tudo é que ele é totalmente gratuito, então é só você se cadastrar aqui que você vai receber ele no seu e-mail. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para você não perder nenhum conteúdo que sai todos os dias. Vamos lá. A gente está aqui na página inicial da Binance, que é a Binance.com. Esse é o site oficial. E o que a gente pode ver? Existe já uma plataforma aqui que a gente pode ver a cotação de algumas criptomoedas, como Bitcoin no par real, o USDT no par real, o Ethereum no par euro. Então, existem diversas, e aqui na Binance tem uma vantagem dela ter muita variedade de criptomoedas e relacionar com diversos pares de moedas fiduciárias. Por exemplo, real, euro, e entre outras. Eu vou estar mostrando para vocês com mais detalhes. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês tanto do mercado, o trade do mercado spot, como também do mercado de futuros, que é outro tipo de função que a Binance tem, só que é uma função mais arriscada e eu não recomendo para quem está começando. Vamos lá, vamos começar. O que a gente tem que fazer para a gente cadastrar? Vai ter uma opção aqui e a gente vai clicar em cadastrar, registrar-se, vai fazer a conta normal, a registrar em qualquer outro site igualmente, confirmar o e-mail e aí depois disso a gente já pode depositar. Na verdade a gente vai poder depositar se for em criptomoedas. Caso não seja em criptomoedas, você precisa se autenticar sua conta, fazer a validação dela e caso você não queira validar ela, você pode estar depositando por criptomoedas. Para depositar em criptomoedas, você vai vir em carteira, FIT Spot. Depois disso, você vai precisar fazer um depósito, depositar nesse botão amarelo. E aqui a gente pode fazer tanto depósito fiduciário, caso você já tenha verificado a sua conta, que eu posso fazer um vídeo mostrando como fazer esse depósito, e também depositar criptomoedas. Para depositar criptomoedas, você vai precisar escolher qual criptomoeda que você vai querer depositar. Eu estou aqui com moeda Bitcoin, só que eu posso depositar Ethereum, Tether, BNB, EOS, entre outras moedas. Todas eu posso depositar, por exemplo, a Ripple, Stellar, qualquer uma delas eu posso estar utilizando. Para cada uma você tem que escolher a rede correta. Por exemplo, Stellar, tem que usar a rede da Stellar, obtém o endereço e aí a gente vai fazer esse depósito. Depois disso, a gente vai pegar esse endereço e vai copiar ele e utilizar para estar fazendo essa transferência. Agora, caso você queira fazer o seu depósito em depósito fiduciário, a gente precisa fazer a validação da conta. Você tem que mandar uns documentos, mas é muito fácil, muito simples. E aqui o que a gente tem que fazer? A gente seleciona a forma de pagamento, continua, confirma seus dados. Depois disso a gente coloca uma quantidade. Por exemplo, eu quero comprar 10 mil. A Binance tem um valor muito grande de relativo, né? Grande é relativo, mas um valor grande de abertura para você estar depositando. Então você pode fazer depósitos muito grandes todos os meses. Então isso é bem legal. E caso você faça mais verificações, elas conseguem te liberar mais limite ainda para depósito. E você também tem um limite de saque, é importante lembrar disso. Aí depois a gente vai copiar esses dados aqui, a gente vai fazer um Pix com o CNPJ, que a chave está aqui, mas é o CNPJ, ou um depósito bancário, ou transferência bancária no caso. Depois disso, a gente vai estar pronto para comprar as moedas. Lembrando que elas demoram um tempinho para cair, se for Pix demora uma hora, pode demorar até uma hora, mas geralmente é bem mais rápido. E uma dica que eu dou é vocês não colocarem número desse jeito, é colocar o número quebradinho. Por exemplo, eu quero depositar 10 mil, ou eu deposito um pouquinho mais, ou deposito um pouquinho menos. Por exemplo, 9.997,50, que é um valor meio quebrado que eles vão verificar mais rápido, caso você queira verificar mais rápido. Pode não dar certo, mas é uma coisa que eu faço e costuma dar certo. Depois disso, a gente pode vir aqui.
Nessa aba Trade, a gente vai utilizar o trade clássico, que é a forma mais fácil de utilizar. Ela não é a mais simples, mas ela é a mais eficaz. Fácil que eu digo no ponto de poder ter todas as funções e saber utilizar elas. Aqui a gente pode ver que a gente tem o nosso gráfico, o livro de ordens, alguns trades que estão acontecendo, e outros pares, que tem pares em BNB, Bitcoin, em altcoins, relacionados com altcoins, e as moedas FIATs, que eu falei que ia mostrar. Ó, Tether, que seria um stablecoin, a BUSD, que também é uma stablecoin, AUD, BIRD, BRL, entre outras. Todas essas. Aqui embaixo é onde que a gente vai fazer nossas negociações. A gente pode. Aqui eu estou no par Bitcoin Tether, que é o par que eu utilizo para fazer minhas compras em Bitcoin. Primeiro, se você depositou em real, você vai precisar vir em BRL, USDT, caso você queira converter para Tether. Na verdade, é o contrário, é USDT BRL. E depois disso, a gente vai converter todo o nosso dinheiro em real em Tether, e a gente vai poder voltar para aquele outro par que a gente estava, que é o Bitcoin USDT. Eu prefiro converter tudo em Tether ou em alguma outra stablecoin, porque para mim é mais fácil de estar negociando, porque algumas outras moedas não têm o par real ainda, e o Tether tem todas. Então, caso você queira, seria mais fácil você estar fazendo esse processo que eu ensinei agora. Para a gente comprar, a gente pode utilizar três formas. A gente pode comprar em limite, market ordem ou stop limit. A ordem limite é que você vai programar essa ordem para acontecer quando bater tal preço. Você vai colocar aqui e quando esse preço for aceito, ele for executado, você vai estar realizando a sua compra ou sua venda, dependendo do que você colocar. Agora, a ordem market, você vai estar colocando aqui a quantidade que você quer e ele vai estar executando independente do preço do mercado naquele momento. Por exemplo, se tiver no mercado aqui, ele vai executar a compra aqui. Então, essa aqui é a que eu mais utilizo, é que geralmente eu faço as compras sempre nesse momento. E a stop limit é quando você quer programar para ele vender automaticamente ou para comprar automaticamente. Isso aqui é muito útil para você quando você quer programar um stop loss, que é uma das funções da Binance que eu mais gosto, que eu mais utilizo. Esse stop loss a gente coloca geralmente embaixo de um suporte. Eu vou ensinar em outro vídeo. E esse stop loss serve para você proteger o seu capital. Isso é uma coisa muito importante, principalmente em ativos muito voláteis que têm um risco muito grande de queda, como algumas altcoins. Sempre que eu vou operar em alguma altcoin, eu coloco o stop loss, que é uma das estratégias que eu utilizo. Depois desse ponto que a gente já fez, a gente pode partir para o outro que eu quero mostrar para vocês, que é o Launchpad. O Launchpad é uma plataforma de lançamentos da Binance, de tokens da Binance. Eu já falei nele em alguns vídeos, porém a gente consegue fazer algum stake e tá farmando alguma recompensa. Aqui sempre tem criptomoedas que vão ser lançadas. Algumas não compensam entrar, algumas compensam sim entrar. E acaba sendo uma forma de renda passiva em criptomoedas. O que é esse stake? Você vai colocar uma quantidade ou de BNB ou BUSD, que como a gente está vendo aqui, às vezes eles liberam mais opções de moedas. A gente vai alocar, fazer o stake dessas BNBs aqui e a gente vai receber como recompensa algumas CLAI, que no caso é essa moeda aqui. Já teve diversas criptomoedas, algumas muito interessantes, com a própria SafePal, que foi lançada aqui na Binance Launchpad, que faz pouco tempo, inclusive, e deu uma repercussão muito grande. A própria Alice deu para farmar bem, e no seu lançamento a gente conseguiu fazer um trade legal que deu para ganhar um dinheiro. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o mercado de futuros. Para a gente entrar no mercado de futuros, a gente vai ter que digitar esse link, é binance.com/futures, e é o par que a gente quer. No caso, a gente consegue fazer em qualquer um. Para isso, aqui no futuros, a gente transfere pela nossa carteira para esse mercado de futuros, para a carteira de futuros, na verdade. E desse ponto a gente consegue estar fazendo operações de futuros. O que é operações de futuros? Operação de futuros é quando você vai fazer uma compra, que é uma ordem long,
ou uma venda, que é uma ordem short, que você vai relacionar. Se o mercado vai subir, você vai comprar uma ordem long, se o mercado vai descer, você compra uma ordem short. Nesse mercado é um mercado interessante porque você consegue estar alavancando o seu capital. Contudo, é uma coisa que é muito arriscada de vocês estarem fazendo. Então eu não recomendo quem não sabe e não recomendo também utilizarem alavancagens muito altas. Como funcionam essas alavancagens? Por exemplo, se eu tenho um ativo e eu compro ele e ele sobe X%, eu vou estar multiplicando esse ativo por essa quantidade que eu estou fazendo na alavancagem. Por exemplo, se ele subir 10% e eu estiver alavancando vezes 10, eu consigo ganhar 100% em cima do que eu entrei do capital inicial. Se eu estiver alavancando vezes 100, eu consigo ganhar 1000% da quantidade que eu alavanquei caso ele suba 10%. Porém, aqui, o contrário também é verdadeiro. Se eu estiver alavancando ele e ele descer 10%, eu perco tudo. Se eu estiver alavancando ele e ele descer 1% quando está com 100x, eu já perco tudo. Então é uma coisa muito arriscada. Do mesmo jeito que ele pode te garantir muito dinheiro, ele pode te tomar muito dinheiro. Você também tem as ou isolada ou cruzada. Você pode usar esses dois modos de operar nos futuros. Só que o que acontece? A cruzada, você vai colocar uma quantidade de dinheiro na sua carteira e enquanto tiver dinheiro na sua carteira, ele vai estar comendo seu dinheiro. De comendo, digo assim, caso você atinja o stop, que é o stop definido, depois que você perde 100% da quantidade que você entrou, ele vai continuar gastando o seu dinheiro para não te liquidar. A isolada não, caso você atinja o 100%, ele vai parar ali e não vai gastar mais nenhum centavo seu. Por exemplo, se eu coloquei 100 reais para entrar numa moeda de forma isolada, eu vou perder só os 100. Mas aqui na cruzada, se eu tiver 1000 e eu entrado com 100, eu perco os 1000, caso ela continue caindo eternamente. A cruzada pode ser uma alternativa boa em moedas muito voláteis que você acha que o stop vai pegar, porém é, você quer continuar, você sabe que ela vai subir daqui a um tempo, mas é uma coisa muito perigosa, eu não recomendo, eu não vou falar disso aqui nesse vídeo de forma mais detalhada. Uma coisa que a gente pode fazer aqui no mercado de futuros é também utilizar nosso stop. Da mesma forma que a gente consegue fazer o stop para executar o lucro, a gente consegue fazer para proteger do prejuízo. Por exemplo, em algumas entradas você consegue colocar de 20 a 30% de prejuízo, a gente sai. Às vezes com 40, 50% de lucro a gente sai. Depende de como você está operando. Isso é só um exemplo, não são números que a gente realmente utiliza. A plataforma de futuros era basicamente isso que eu queria mostrar. A Binance é uma corretora muito completa e a gente consegue ver isso pelo tudo que eu já mostrei nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Caso vocês gostaram e querem que eu traga mais alguma coisa mostrando sobre a Binance, ensinando a fazer alguma coisa, deixe seus comentários aqui que eu vou estar escutando e a gente vai estar fazendo junto isso. Vamos junto para crescer no mercado de criptomoedas. Até mais.